Bom dia, meus queridos amigos e irmãos da fé. Boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você vai vir assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Pessoal, vamos fazer um vídeo aqui do resumo da semana CCB no mundo da crítica, né? O que aconteceu de tão importante para nós essa semana e o que foi notícia no âmbito CCB. Perdoa aí, acho que o vizinho tá ligando alguma coisa aí. Fica um barulhinho no fundo, eu resolvi fazer essa live aqui para fora de casa, aqui no deck, né? Vocês estão vendo que tem uma floresta no deck da minha casa. Como é inverno, as árvores estão todas secas. E vamos falar de dois protagonistas nessa semana nas notícias no meio dos canais dos críticos. Dois Ricardos. É a época dos Ricardos, né? Tem até aquela jogadinha que eu não vou falar aqui. E vamos falar do primeiro, que é o Ricardo Pavanelli, irmãos, que ele acabou renunciando depois de ser sentado pelo GDI, né? Ah, o Ricardo não foi sentado pelo GDI. Sim, ele foi, irmãos. Moralmente ele foi, porque quando o GDI faz uma carta que ele não tem mais condição, segundo o Conselho dos 30 mais velhos, de ser ancião, ele praticamente está sentado, cabendo a ele um recurso ao Conselho dos 5, a qual o seu genro é presidente. Numa pura manipulação, para mim, numa tentativa de golpe de poder que está sendo dado, se já não foi completado, que na minha opinião já. Mas vamos deixar minhas conjecturas de lado e vamos falar dos fatos tangíveis, né? Tangíveis. Por que o Ricardo quebrou alguma lei da instituição? Quebrou o código de ética. O código de ética da congregação, ele é cristão? Não, não é. Não é cristão. Você não pode ser julgado sem direito de defesa. O que aconteceu com o Ricardo? O GDI se reuniu de portas fechadas. O que o GDI tinha que ter feito, junto com o Conselho dos 5, se não fosse uma tentativa de enfraquecimento do presidente? Chamado o presidente, ou esperado que tivesse também todos os 5 do Conselho, fizessem uma reunião e aconselhassem o irmão Ricardo. Olha, irmão Ricardo, você está agindo assim, assim, assim. E se o irmão não parar com esse tipo de comportamento, o irmão está violando o nosso código de ética e nós vamos ser obrigados a tomar uma atitude. Foi feito assim? Não. Foi feita uma reunião às escuras, escondidos, sem direito de defesa do acusado, a qual fere completamente, parecido com o que foi feito com Jesus, né, irmãos? Foi julgado pelos judeus na noite, na madrugada, para que o povo não tivesse presente. Muito parecido. É os mesmos espíritos, tá? Então é isso. Foi lícito por ter violado, quebrado as regras da congregação, que é contra a teologia? Foi. Foi justo. Os anciões têm razão. O julgamento foi justo? Não. Porque primeiro a Bíblia manda nós repreendermos o nosso irmão, chamar ele para conversar. E isso não foi feito pelo GDI, que deveria estar o Ricardo presente e os irmãos do GDI o aconselhassem. Claramente, irmãos, foi uma manipulação. Usaram do sistema para manipular, né? Em qual os dois cabeças desse primeiro é o ancião do quilômetro 18, com os seus subalternos da região de Ricardo, e o LC, o presidenciável. Para mim, na minha opinião, o LC deveria ser destituído do Conselho de Presidenciável, voltar lá para a cidade dele, lá em Minas, né? Esse do quilômetro 18 deveria ser sentado definitivamente, sentado mesmo, por conspiração, por tramar contra um irmão. E os outros que conspiraram deviam perder o ministério indefinidamente. Depois de uns 10 anos, quem sabe voltariam. Eu faria isso, irmãos. Faria isso. Porque isso não pode passar impune. O irmão Ricardo errou. Quando ele renuncia o direito de lutar pelo teu ministério. Eu entendo, porque eu praticamente fiz a mesma coisa, tá? A gente sabe que o resultado final é o mesmo. Ele errou quando tirou uma foto lá na presbiteriana, tá? Não significa que ele é membro da presbiteriana. Ele não se pronunciou, não falou que é membro. Ele deveria se pronunciar. Já que ele tirou a foto, ele deveria se pronunciar. Mas eu respeito o tempo dele, eu sei o que ele está sentindo. Eu sei o sentimento humano que está nele, porque eu já passei por essa situação. Não é defendendo, irmãos, é explicando.
Canais de ProCCB usaram essa foto para dizer que, não falei, que ele era infiltrado calvinista, sem o mínimo de responsabilidade e sem o mínimo analisar a diferença entre reforma, pregar o evangelho e pregar a teologia calvinista. Irresponsáveis, moleques da internet que não sabem o que falam. Vocês são frutos da religião que vocês servem, tá? Existe uma grande diferença entre calvinismo reformado e história da igreja, que é o que o Ricardo postou. Inclusive eu trouxe ontem o irmão Kleber Paixão, que é bacharel de teologia, professor de teologia, e ele falou a mesma coisa que eu falo. Ele falou, eu não vi nenhuma ideologia calvinista nas pregações do Ricardo, e eu também não vi. Inclusive o Kleber Paixão é da congregação. Então, queridos, fica bem claro, né? Quem é aqui na internet, quem tem responsabilidade na plataforma. Eu falei que ele era um infiltrado. Você inclusive pode tomar um processo, porque você está acusando uma coisa que você não tem prova, tá bom? Não acho que o irmão Ricardo vai fazer isso, apesar dele ser advogado, mas você que está nessa plataforma, você deveria se retirar. Você não tem nenhuma responsabilidade, você acha que você é sábio, você acha que você é um defensor da instituição, você não passa de um Kiko. Você é igual o Kiko do Chaves, você é um mimado. Tá bom? Então, Kiko CCB. Temos agora o Kiko CCB na plataforma. Então, o Ricardo, sim, eu não apoio todos os atos que ele fez. Até, inclusive, aconselhei ele, brother, nesse momento, fica quieto. Quanto menos você falar, melhor, até o dia de você poder falar no conselho. Ele abriu mão, não sei se para poupar o seu sogro, para não respingar no sogro, não sei o motivo, não sei se ele realmente quer voltar para presbiteriano, e ele tem todo o direito. E nem todo calvinista, né, irmãos, é do diabo, tá? Nem toda a doutrina calvinista é de se jogar fora. Eu não concordo com essa predestinação total deles, em que atribui a Deus o pecado, colocando Deus como o mal da história. Tudo bem, mas é o meu direito. É só uma linhagem teológica o calvinismo, só isso. Por isso eu deixei bem explicado ontem no vídeo, junto com o Kleber. O segundo que tomou, assim, o Ricardo que tomou o noticiário foi o Ricardo Adam, né? O crítico mais antigo, talvez um dos mais antigos, que iniciou a reforma. E o que o Ricardo Adam falou foi muito interessante, porque ele explicou juridicamente o que é a congregação, e ele explicou exatamente o que é a congregação. Trouxe para nós o tópico de 1988, que eu já tinha ouvido em Boston, na boca de um ancião lá do Jaguarão, que fez toda uma narrativa para querer explicar a nossa linhagem valdense, que não encaixa, porque os valdenses davam escrituras, como eu expliquei ontem. Mas foi muito boa a live do Ricardo com o Júnior, e depois ele fez a mesma hora que eu estava fazendo com o Kleber, ele fez com o Michael, tá? O Ricardo Adam é brilhante quando ele fala juridicamente da congregação, mas quando ele fala teologicamente ele é medíocre. Medíocre quer dizer na média, tá? Eu vou explicar o porquê. Ele falou que os críticos estão errando quando querem reformar a congregação, querem levar a Bíblia para a congregação, que a congregação não é uma igreja bíblica, e prova com um tópico de 1988 que a congregação se diz que não é de nenhuma linhagem dessas igrejas pentecostal aí que tem aí. Ele falou que os críticos estão fazendo errado, mas, senhor Ricardo Adam, quem iniciou esta pecha de reforma CCB, inclusive o nome do teu canal antigo era esse, foi o senhor. Foi o senhor que, nos meados do ano 2000, que começou a reforma CCB. Foi o senhor que introduziu esse tipo de coisa, querer reformar a congregação. Então, não é muita incoerência de sua parte? Eu faço uma pergunta pro irmão. Não é incoerente de sua parte falar isso agora dos críticos? Eu não me doí, porque eu sempre deixei bem claro que o meu objetivo aqui não é reformar ou mudar a congregação. É mostrar, através dos meus vídeos, dos meus canais, a congregação balanceada com as escrituras. E fazer com que o povo comece a enxergar o que é evangelho. E como eles foram negligenciados dentro da congregação. É implantar o evangelho na mente do povo. E o povo ser o fiscal, e o povo cobrar os anciões. E também, muitas das vezes, eu falo diretamente com os anciões, confrontando eles com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Diferentemente de que muitos críticos fazem, querendo reformar a congregação. Não acho que a congregação deve ser reformada. Acho que ela tem que voltar às origens do seu supostamente fundador, Luiz Francisco.
Então eu achei incoerente essa parte que você falou, concordo com tudo o resto que você falou, mas essa parte eu achei incoerente porque é você que instituiu a reforma CCB, é você que criou o canal. Então você não pode chegar agora e falar, não, vocês estão criticando errado. Muitos deles estão fazendo o que você fez. Você foi o exemplo de muitos desses, como foi citado ontem na live do Júnior. Mas eu não peguei nada que você falou dessa parte de, vocês estão criticando errado, porque o meu intuito não é... Para mim não tem valor a CCB como CNPJ, como instituição. Para mim o que tem valor ali são almas. É o nome de Cristo sendo usado para atrair pessoas. Quando chega lá, prega-se um outro evangelho, que é o evangelho antropocêntrico, em que o homem é o centro. Concordo com o que você falou, que os anciões estão no lugar de Cristo, se assentaram no trono de Cristo, e isso caracteriza o espírito de anticristo. Concordo, isso aí você foi muito feliz. Você foi mais feliz na live da manhã do que na live da noite. Na live da noite, você se perdeu muito, tá? Mas eu gostei do seu parecer, a gente não vai concordar em tudo e nem deve, você é você e eu sou eu. Gostei da tua educação, você melhorou muito a tua forma de se expressar. E como eu também melhorei, como todos nós evoluímos, e te dou os parabéns. Eu acho que se você que está me ouvindo quiser contratar um advogado, achar que você tem algum direito contra a congregação, o Ricardo Ada é a pessoa. Porque ele demonstrou um extremo conhecimento da lei e de como a instituição usa os seus tópicos, né? Como utiliza dos seus tópicos para conseguir amarrar bem a sua doutrina e não ser processada dentro do âmbito jurídico. Fantástico. Isso foi uma aula que você deu de manhã. Te parabenizo, né? Então foi isso. Esses foram os dois, assim, principais, né? As principais notícias da semana. O resumo, hoje é sexta, né? Amanhã eu espero não precisar gravar vídeo, só se tiver algum caso de urgência. Então essas foram as duas principais. Concordo com algumas coisas, discordo com alguma, normal. Né? Tava conversando com o irmão agora, amigo meu aqui. E ele tava me pedindo algumas explicações de algum vídeo, a gente conversou e no final ele acabou concordando com o ponto de vista. Eu estou sendo coerente, irmãos. Criticando quando tem que criticar, critica com o intuito de alertar, de abrir os olhos dentro das escrituras. E não criticar por criticar, e não criticar porque eu faço melhor, não. Estou mostrando a luz bíblica, entendeu? Então, eu sei que muita gente concorda com o que eu falo, né? Eu recebo muitas chamadas de irmãos do ministério. Quando os irmãos, o Braz, um vídeo só que eles não concordaram com o que eu fiz, que eu falei a vida pessoal de alguém, de um irmão, talvez por, não sei, por algum sentimento que eu tinha contra ele, o diácono mais velho do Braz, né? Ele me ligou imediatamente e falou que, irmão, a gente admira o seu trabalho, assistimos os seus vídeos, mas isso que o irmão falou talvez não proceda. Só isso que ele falou. Eu falei, tá bom, irmão, eu tenho boas fontes, a fonte que me falou é fidedigna, mas eu não devia ter falado da vida pregressa do irmão, da vida pessoal. Então eu fiz uma retratação. Foi a única vez que o Braz me repreendeu. E se eu estiver falando alguma coisa que não for verdade, as minhas conjecturas, as minhas críticas, nessa parte o Braz nunca me censurou. Eu posso falar 100%. O meu canal está aberto para eles, se eles quiserem vir no meu WhatsApp particular, eu não vou dar nome deles, como eu faço sempre no meu canal, eu não dou nomes. Não dou nomes, irmãos, porque a gente não sabe a região que o irmão atende, a gente não sabe quem está ouvindo o nosso vídeo, vai que vai um louco lá e quer tomar justiça com a própria mão. Então é por isso que eu não dou nome, para proteger muitas das vezes a própria pessoa que eu estou falando aqui. Mas a pessoa que está comigo aqui no canal, ela vai entender de quem eu estou falando. Então a comunicação, ela não é só verbal, irmãos. A comunicação é expressão facial, é gestos, né? É olhar. A comunicação, ela se baseia em vários diferentes âmbitos, tá bom? Então é isso. Dizer para vocês que a semana foi muito triste, muito negativa para a congregação, em que ela foi realmente exposta como seita, e cabe aos irmãos do ministério, ao Braz, fazer justiça nesse caso do Ricardo, tirar quem tiver que tirar. O irmão Salvador não pode deixar isso passar, você está criando cobra aí dentro, você tem que ser enérgico, você tem que bater na mesa. Eu sei que você é um homem educado, mas tem hora que tem que bater na mesa. Eu não sei se você tem esse poder, porque pelo que eu estou vendo, o LC dominou o GDI, né? A ponto de fazer você não entrar numa reunião em que estavam presentes, não deixar. Isso é explícito tentativa de golpe, tá?
pelas informações que eu recebi, pode ser que não esteja correta, mas é fidedigna também. Então eu deixo o meu canal aberto para vocês responderem. Ao LC, eu vou te fazer um alerta. Não tenho nenhum ódio contra você, nada pessoal, mas você estragou aqui os Estados Unidos. Você piorou coisas que já tinham sido melhoradas. Eu vou falar sobre o seu livro, sobre os tópicos novos da CCB, a forma de conduta da CCB está muito alinhado com ele. Vou falar sobre o teu tipo de teologia, porque você fez teologia e você está pregando contra a teologia agora, como uma forma de hipocrisia. Vou analisar as palavras que você fala, o púlpito que você usa para atacar de uma forma bem subliminar algumas pessoas, para passar a sua mensagem. Válido, tá? Não estou falando que não. Eu uso do que eu tenho, você usa do que você tem. Não tem problema nenhum a respeito disso, desde que nós nos respeitamos e eu vos respeito. Gostaria muito de sentar na mesa com você e ter essa conversa de frente. Você vem aqui sempre nos Estados Unidos, você pode me ligar. O meu telefone é 1-801-918-2039. Gostaria muito de tomar um café contigo. Pra gente tocar ideia, pra me te conhecer melhor e conhecer melhor essa sua teologia muito esquisita. Essa sua interpretação. Depois eu vou ao redor do tempo explicando o porquê. Isso se você não for destituído durante essa semana ou da próxima, coisa que eu não acredito que vai acontecer, porque eu já vi que você tem o GDI na mão. É isso, esse é o resumo da semana, é um vídeo curto, pra gente terminar a semana. Não tenho nada contra a congregação e nem pessoalmente contra ninguém, são só conjecturas, não quero reformar a congregação, não quero mudar estatuto, não. Quero abrir os olhos da Irmandade para o Evangelho, que é o que realmente importa. Tirando o nome de Jesus aí, que hoje vocês não honram o nome que está aí, de Jesus, porque vocês não pregam Jesus, nem em atitudes e nem nos púlpitos. Tirando vocês o nome de Jesus e colocando o nome real, que é a Congregação Maçônica do Brasil, que é o que vocês são hoje, pela forma de governo que vocês fazem, pela forma de governo que a instituição procede, vocês são isso. Colocando isso, eu paro de falar de vocês, nunca mais falo. Eu dou a minha palavra. Agora, enquanto tiver o nome de Jesus aí, usado como isca, para atraírem as pessoas, para depois eles serem engodados no seu ego, quando a pregação é antropocêntrica, é para agradar o ego da pessoa, né? É dopamina, como falou o Ricardo Adam brilhantemente. E já foi comprovado que o cérebro libera dopamina, tanto no uso de drogas, como no uso de sexo e como no uso de religião. De religião, não de graça. O evangelho é aquilo que confronta, por isso que vocês se sentiram confrontados com as palavras do Ricardo, e eu posso garantir para vocês, no conhecimento que eu tenho das escrituras, e ele é um conhecimento vasto, tá? Mas eu não sou o que mais conhece, não. Mas eu tenho um conhecimento perto de vocês, anos-luzes, tá? Ele não pregou o calvinismo, ele pregou o evangelho puro, por isso que vocês se sentiram confrontados, porque o evangelho confronta o eu, o ego, o pecador que está dentro de mim. O que vocês estão dando para o povo não é evangelho, é instigar o ego, entendeu? Quando você, LC, prega num púlpito que conhecimento bíblico você tem que ter em casa, você está falando contra o teu próprio ministério, porque é dever do presbítero, dos mestres instruídos. Como vocês não têm a separação entre mestre e pastores, o ancião é tudo na congregação, ele é o missionário, porque é só ele que pode viajar com o dinheiro da igreja, ele é o que dá a ordem final de construção, ele é o engenheiro, ele é tudo. Ele é o semideus. Então vocês confundem as hierarquias e os ministérios estabelecidos e os dons pelo Espírito Santo dados através do apóstolo Paulo. Alguns são mestres, outros pastores, outros profetas. Não, vocês são tudo. Entendeu? Então, como vocês são tudo, você falar em rede nacional que teologia ela não é o caminho da salvação, não é. Só que alguém que sabe teologia, ele dificilmente vai ser enganado. Alguém que estudou a Bíblia, ele não vai ser enganado por vento de doutrina. O próprio Jesus mandou a gente examinar as escrituras, e examinar é muito mais do que estudar. Examinar é se aprofundar na literatura da palavra em grego. Tá bom? O que mais que eu ia falar para você? Covardia é o que você está fazendo, porque você fez teologia, né? Covardia é o que você está fazendo. Covardia é o que a igreja está fazendo, negligenciando o evangelho. Por isso que a Irmandade está exposto a qualquer vento de doutrina. Porque eles não conseguem diferenciar o que é evangelho, o que é verdade e o que é mentira, porque eles não têm base nenhuma.
Assistam a live que eu fiz com o Kleber ontem. Na minha opinião, foi a melhor live do canal, tá? A gente conseguiu explicar muita coisa. Então eu faço um apelo para você, todo mundo da congregação. A gente não criticou praticamente, a gente falou o que é. Ali é verdade pura, dentro das escrituras, provando tudo aquilo que nós falamos dentro dos textos sagrados, tá bom? Então não tem nada contra a congregação, só que enquanto a congregação estiver contra os preceitos cristãos e estiver usando o nome de Cristo como chamariz, vocês vão ter um opositor aqui. Um opositor não destrutivo, mas um opositor que, como os próprios profetas do passado, que eram críticos, que eram mandados por Deus para confrontar os reis e os homens que estavam induzindo ao povo ao seu próprio ego ou paganismo, ou como Jesus também foi um crítico ferrenho do sistema religioso farisaico. Não que ele ficava todo dia criticando os fariseus. Não, quando os fariseus iam buscar ele respondia os fariseus. E Jesus falou, acho que ninguém mandou mais os fariseus, nunca mais chamou mais os fariseus de hipócrita do que Jesus. Então é de se pensar, né? O movimento crítico na Bíblia é manifesto em toda ela e por homens de Deus, né? Porque se nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele, significamos que somos oposição ao príncipe desse mundo. Então reveja os seus conceitos, você que é da congregação e chama crítico de filho do diabo. Na verdade, quem está sendo filho do diabo é quem está concordando com o sistema do diabo, tá bom? Pode ver, irmãos, que nas minhas pregações você nunca vai ouvir falar de... Eu não falo, irmãos, do diabo, não falo... Não, são pregações cristocêntricas. Se você não quer acreditar em mim, os meus cultos, as palavras dos meus cultos estão todos aí, aqui no meu canal, tá bom? Então, espero não precisar fazer nenhum vídeo amanhã, porque eu tiro o final de semana consagrando, porque domingo eu prego a palavra aqui em casa, já vai fazer 5 anos, né? Quase 5 anos. Então eu procuro me abster, né? E buscando a guia do Espírito Santo dentro do texto, sem negligenciar o texto também. Quem acompanha sabe o que eu estou dizendo. Então deixo para vocês esse bom final de semana a todos. Deus abençoe a todos, que os irmãos venham refletir, que os anciões venham refletir. Nada pessoal, eu não vos odeio. Gostaria muito de sentar com vocês e tomar um café. Meu telefone, mais uma vez, é 801-918-2039. Vocês que vêm aqui para os Estados Unidos estão mais do que convidados para a gente se encontrar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe o final de semana de vocês. Vou orar para que Deus ilumine a mente de vocês, ilumine a minha também, para que nós possamos entrar num consenso, não de pensamento, porque não vamos ter unidade de pensamento, mas a unidade de Cristo, e esse Espírito tem que estar dentro de todos nós. Todos vocês que vão ver, ouvir e assistir esse resumo da semana, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.